E aí, família, como é que vocês estão? Eu vou trazer um vídeo aqui hoje bem explicativo e didático para você aprender a calcular e também entender a influência que tem uma taxa de administração no fundo de investimentos, seja através de um plano de previdência complementar, seja num fundo de ações direto ou um fundo de renda fixa, qualquer tipo de fundo de investimento, até mesmo um fundo imobiliário, um fundo que cobra taxa de administração. E no exemplo aqui eu vou dar o plano de previdência complementar que também cobra taxa de carregamento. Você vai entender qual que impacta mais o montante acumulado ao longo dos anos e se isso é algo a se considerar na hora de analisar esse tipo de investimento. Então eu fiz um exemplo prático aqui no papel e eu vou passar ali e vou te mostrar passo a passo que eu quero a sua opinião. Qual desses planos você acha que compensa mais ou qual é o plano que atende mais aos seus interesses como acionista ou como investidor pensando no longo prazo? Para esse exercício, então, nós vamos considerar aqui um plano de previdência complementar, né? No qual você vai fazer um aporte único de R$ 700 mil. Eu sei que essa não é a realidade de nós, a maioria dos brasileiros, mas para fins de exercício vai ficar muito mais claro com esse valor. E aí nós vamos considerar aqui dois planos, o plano A e o plano B. O plano A tem uma taxa de carregamento aqui de 10% e o plano B uma taxa de carregamento de 5%. Essa taxa de carregamento ela vai ser feita no total aqui do aporte único e vai ser cobrada na entrada uma única vez. Então, a gente vai calcular esse valor mais à frente. E a taxa de administração para esses dois planos. O plano A vai ter uma taxa de administração de 1% e o outro vai ter uma taxa de administração de 2%. Olhando só esses dois aqui, responde aqui para mim nos comentários qual plano você escolheria. E aí a gente vai dar continuidade aqui no exercício, utilizando aqui a nossa calculadora financeira. Eu fiz esses cálculos aqui e deu esse resultado. A rentabilidade para os dois planos aqui é de 10%. Então nós vamos colocar aqui. No plano A, olha aqui, a taxa de carregamento representa R$ 70 mil, porque é 10% sobre o aporte único de 700 mil. Então, nosso valor presente aplicado seria 630 mil. A taxa de rentabilidade é 10%, mas a gente tem que diminuir essa taxa de administração, que ela é cobrada ao ano. Então, como a nossa rentabilidade aqui também é ao ano, a gente diminui aqui 1% dos 10, que dá 8,91%, porque é uma taxa equivalente. Então, o resultado desse plano aqui, investido num determinado ano aqui, eu acho que são 30 anos que eu calculei esse exercício, nos dá aqui R$ 8.156.076 acumulados ao longo desse tempo num plano de previdência. E aí a gente vai partir agora para o exemplo 2. O exemplo 2 é esse aqui do plano B. No plano B, a taxa de carregamento aqui ela é de 5%. Então o valor cobrado na taxa de administração é de R$ 35 mil. Então, nosso valor presente seria 665 mil, maior que no plano A. Mas a nossa taxa de rentabilidade vai ser reduzida em 2%, que é a taxa de administração aqui do fundo B, que nos dá um total de 7,89% ao ano. No final dos 30 anos, o valor acumulado aqui seria R$ 6.406.084. Então, uma diferença aí de mais de R$ 1 milhão em uma taxa de administração aqui de apenas 1% de diferença. E a gente analisando de forma nua e crua aqui, provavelmente nós optaríamos por essa taxa aqui que nos parece ser menor, porque a taxa de carregamento 5% menor nos indicaria que você, vou acabar pagando menos taxa aqui, porque se eu somar essas taxas que dá 11 e aqui dá 7, então eu quero que tenha menor taxa. Então, se você fizer essas contas e entender que 1% em taxa de administração pode representar mais de 1 milhão no seu acumulado, sem contar que no plano B, o valor inicial foi maior do que no plano A. Então, nós tivemos aqui uma diferença muito grande e é importante para você entender essa lógica de cálculo para você escolher qual a melhor opção para você. Vocês viram a diferença do resultado nesse tipo de cálculo? Uma taxa de administração de apenas 1% nesse exercício aqui que eu dei do plano de previdência complementar faz uma diferença gigantesca ao longo dos anos. Logicamente que os valores foram bem exagerados aqui para poder esclarecer e mostrar como isso impacta nos seus investimentos. Uma taxa de administração de 1%, ela deu uma diferença de exatamente 1,5 milhão, quase ali, faltou pequenos centavos, poucos reais para dar 1,5 milhão. Então você abrir mão desse valor que poderia estar aplicado ali ao seu patrimônio e traria muito mais rentabilidade
ou mais segurança para a sua aposentadoria. Então por isso que eu digo sempre, quem aprende não depende. Se você aprende a fazer esse tipo de cálculo, você sabe como ele é calculado, você vai poder tomar a melhor decisão para você. Porque se você depender do seu gerente de banco, do seu assessor de investimentos, do seu corretor de seguros que te oferece um plano de previdência complementar, eles podem estar oferecendo um plano que às vezes não atende a sua necessidade ou que pode ser pior. Às vezes nem pensando com maldade, mas oferecendo um plano que não é o melhor para você. Então, esse é o começo e até o próximo vídeo. Valeu!